Bem-vindo à comunidade Lobotomia. Antes de começar essa história assustadora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos relatos de terror que vão te deixar sem dormir. Agora, vamos para o relato que me foi enviado. Você já sentiu que uma escolha aparentemente pequena mudou tudo? Pois bem, eu senti isso naquela noite. Se alguém tivesse me avisado do que estava por vir, talvez eu tivesse rido, talvez até tivesse ignorado. Mas olhando para trás, eu sei que nada foi coincidência. Naquela época, eu passava minhas noites em busca de distrações, sempre aceitando convites sem pensar muito. Foi assim que um amigo me ligou, dizendo que tinha descoberto um lugar perfeito para explorarmos. Um daqueles lugares abandonados que parecem guardar histórias não contadas. Eu hesitei, confesso. Não porque acreditasse em lendas ou superstições, mas porque havia algo na voz dele que parecia diferente, quase forçado. Mesmo assim, acabei indo. A promessa de aventura sempre pesava mais do que a prudência. Reunimos-nos em uma rua deserta, iluminada apenas por postes fracos. O grupo estava animado, mas havia uma tensão disfarçada no ar. Um riso nervoso aqui, um comentário rápido ali. Enquanto caminhávamos, comecei a reparar que, quanto mais nos aproximávamos do destino, mais o silêncio da cidade parecia se expandir. Nenhum cachorro latia, nenhuma janela se abria, nem mesmo o vento parecia circular. Era como se estivéssemos atravessando uma fronteira invisível para dentro de algo que não nos queria ali. E foi nesse instante que me perguntei, pela primeira vez, se estávamos realmente no controle daquela noite. A construção abandonada parecia surgir da escuridão como um monumento esquecido. As paredes, cobertas por musgo e rachaduras, refletiam umidade e abandono. O portão estava entreaberto, rangendo ao menor toque. Diego, sempre o mais destemido, empurrou sem pensar duas vezes e entrou primeiro. Marcos hesitou, olhou para mim e, com um meio sorriso nervoso, seguiu. Eu respirei fundo e cruzei o portão. Lá dentro, o cheiro de madeira apodrecida misturava-se ao de ferrugem. O piso rangia sob nossos passos, ecoando pelo vazio dos corredores. O som retornava a nós de maneira estranha, como se as paredes devolvessem nossas vozes atrasadas, carregadas de um tom que não reconhecíamos. Deve ter sido uma escola ou algo assim, comentou Diego, iluminando com a lanterna as portas enferrujadas e cartazes rasgados ainda grudados em algumas paredes. Marcos, por outro lado, parecia cada vez mais inquieto. Tocava o braço da camisa, como se quisesse esfregar um frio que não passava. "Vocês não sentem?" perguntou ele. "Está gelado, mas não é o tipo de frio normal." Eu também sentia. Não era apenas o clima. Era como se a própria estrutura emanasse um desconforto invisível. Seguimos explorando. Em cada sala, a escuridão parecia mais densa do que a anterior. Papéis espalhados pelo chão, cadeiras viradas, portas que batiam sozinhas, sem qualquer corrente de ar perceptível. A cada passo, eu tinha a impressão de que estávamos sendo observados, mas sempre que virava para trás, não havia nada além de sombras imóveis. No segundo andar, encontramos um corredor que parecia intacto em comparação com o restante. As portas estavam fechadas, alinhadas de forma quase simétrica. Diego, excitado, quis abrir todas. A cada porta que se escancarava, o ar ficava mais pesado, como se estivéssemos perturbando algo que não queria ser despertado. Até que chegamos à última. Ela estava trancada, mas o trinco parecia frágil. Diego chutou com força, e a madeira cedeu. O espaço revelado era uma sala maior, vazia, exceto por uma cadeira no centro, virada para a parede. Não sei porquê, mas aquela visão me deixou em pânico. A cadeira parecia deslocada, quase uma armadilha. Marcos sussurrou que devíamos sair, que aquilo não fazia sentido.
Diego riu e se aproximou, esticando a mão para virar a cadeira. Antes que ele tocasse, um estalo percorreu a sala. Não era o som de madeira quebrando, mas algo mais profundo, como se o próprio ar tivesse rachado. A cadeira virou sozinha, lentamente, como se fosse movida por mãos invisíveis, e ali, sentado, estava alguém que não deveria estar. Era a figura de um homem, mas sua pele parecia distorcida, como se não tivesse se formado completamente. Os olhos eram duas manchas escuras, fundas, que absorviam a luz da lanterna. Marcos gritou e recuou contra a parede. Diego ficou imóvel, a respiração acelerada, mas sem conseguir se afastar. Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava tentando me enganar, mas o corpo sentado na cadeira começou a se mover. Primeiro, os dedos tremendo. Depois o pescoço girando em espasmos até que o rosto, ou o que deveria ser um rosto, se voltasse para nós. Foi nesse momento que ouvimos uma voz, ou melhor, várias vozes juntas, sussurrando nossos nomes. Elas vinham de todos os cantos da sala, mas a boca daquela coisa também se mexia, formando sons desconexos, quase como se tentasse nos imitar. Isso não é possível, gaguejou Marcos, escorregando pelo chão. Diego, tomado por um impulso que até hoje não compreendo, deu um passo à frente, como se quisesse desafiar aquilo, ou talvez provar a si mesmo que ainda tinha controle. Mas assim que se aproximou, a criatura levantou-se. O corpo estalava a cada movimento, ossos se arrumando em posições que não deviam existir. A sala ficou sufocante. Eu sentia como se o ar estivesse sendo drenado, como se algo invisível estivesse sugando nossa energia. A lanterna piscou, falhou e por um instante ficamos quase no escuro. Nesse instante, juro que vi o rosto da criatura assumir o contorno de Diego, como se estivesse copiando sua forma. Corremos. Não lembro exatamente a ordem, apenas sei que nos lançamos pelo corredor, ouvindo os passos atrás de nós. Não eram apenas passos, era um arrastar irregular, como se vários pés se movessem em ritmos diferentes. Descemos as escadas tropeçando sem olhar para trás. As portas batiam sozinhas, as janelas estouravam sem motivo. Quando alcançamos a saída, o portão estava fechado. Jurávamos tê-lo deixado aberto. Diego tentou forçar, mas parecia trancado por dentro. O som aproximava-se, cada vez mais perto. Marcos soluçava de desespero, e eu só conseguia pensar em sobreviver. Foi então que, num surto de pânico, chutei o cadeado. Milagrosamente, ele se rompeu. Escapamos para a rua, correndo sem parar até perdermos o fôlego. Atrás de nós, a construção permaneceu silenciosa. Mas, quando olhei de relance, vi a cadeira novamente, bem à porta, virada em nossa direção. Nunca mais voltamos lá. Nenhum de nós teve coragem sequer de passar pela mesma rua. Fingimos que nada havia acontecido, cada um tentando seguir a vida como podia. Mas a verdade é que aquela noite não terminou quando cruzamos o portão. Às vezes, acordo no meio da madrugada e sinto que não estou sozinho. Outras vezes, escuto vozes baixas, chamando meu nome, do mesmo jeito que ouvimos naquela sala. Tentei me convencer de que eram apenas lembranças, de que minha mente estava brincando comigo, mas há detalhes que não consigo ignorar. Certa vez, encontrei minha cadeira da sala virada para a parede, exatamente como naquele lugar. Nenhum de nós mexeu nela. Outro dia vi Marcos pálido, jurando que alguém o observava pela janela do quarto, embora morasse no 8º andar. E Diego? Ele nunca mais foi o mesmo. Anda calado, distante, como se ainda carregasse algo que trouxe de lá. O que vimos não pode ser explicado. Talvez não tenha sido um fantasma, nem uma criatura, mas algo pior. Uma presença que precisa de corpos para existir, que copia formas, que aprende nossos nomes. Tudo o que sei é que desde aquela noite,
Nunca mais confiei no silêncio de um lugar abandonado, porque no fundo, ele nunca está vazio. E aí, o que você faria no meu lugar? Se esse relato te deixou arrepiado, já se inscreve no canal e continua a maratona de terror clicando nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza de que você vai se surpreender ainda mais. Até a próxima.